é mais importante do que dizer. E as pessoas pensam que é a mesma coisa. Ele disse, ele comunicou, e não é. Comunicar, a gente falou sobre isso ontem, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Às vezes o marido, e eu citei esse exemplo ontem, vou citar agora para você entender. A mulher diz assim ao marido: amor, dentro do carro, vamos domingo almoçar na casa de manhã? Aí o marido faz: bora, né? Aí a mulher diz: tu não quer ir não, né? Não vai não, né? Eu não disse bora. Mas o que eu falei comunicou uma coisa, o que eu mostrei comunicou outra. Faz sentido, sim ou não? Então, o texto, quando vem mais explicado, eu penso que é importante nos dias de hoje, para que a gente consiga absorver. Quarta-feira foi-se pregado aqui no capítulo 10 capítulo 10 de Atos, e minha sobrinha Tatá me falou um negócio numa linguagem que eu digo, poxa, ela disse que quando terminou assim, que terminou a mensagem, ela disse: tio, quando tu terminou de pregar, quando tu pregou assim, fez assim, ó. Amém, fez. Se fosse o povo antigo, com essa expressão fez. Que é isso, menina? Mas quando ela fez, eu entendi a comunicação, ela disse, caramba, explodiu o entendimento dela assim, e ela absorveu a informação toda. Amém ou não amém? Então, nós temos a intenção aqui de sempre pregar assim, por isso que nós usamos uma linguagem aqui, às vezes, muito simples. E o texto bíblico que nós vamos agora é na NVT, que é uma tradução que traz uma transliteração, vamos dizer assim, do texto. Abre aí, João, está aí já? Está ali, ó, Marcos capítulo 5. Assim, a epígrafe, para que você decore bem esse nome sempre, a epígrafe quer dizer aquele texto que explica o que vai ser falado. Diz assim: Jesus exerce autoridade sobre demônios. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos, que em outra versão diz Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito o demônio: porque vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos nele. Jesus lhe deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios.
estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar para a região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém ou não amém? Para quem está pela primeira vez aqui, pode estranhar. Eu acho que nunca foi numa igreja para ver se lê tanto texto de uma vez só, mas é normal aqui na Grace nós lermos todo um texto para trazer um contexto, até porque é um ditado teológico de que texto sem contexto é pretexto para heresia. Diga assim: texto sem contexto é um pretexto para heresia. Tem pessoas que pegam só um pedacinho do texto e faz a mensagem em cima daquela mensagem, e às vezes é lindo, mas quando você vai ler o texto não tinha nada a ver com o que ele falou. Aí o cara fica: meu Deus, foi Jesus ou foi Genésio? Né? O cara fica naquele sem entender muita coisa. Só que esse texto aqui, eu fiz questão de trazer para você toda a leitura, para que você visse a cena. Esse texto ele tem um contexto anterior, que faz eu e você compreender mais a fundo o tamanho do amor de Deus por mim e por você. O texto fala que Jesus estava pregando e fazendo milagres, anunciando. O capítulo 4 de Marcos começa dizendo que Jesus estava pregando à beira do mar, virado para a areia. Muita gente diz assim: vou tomar banho de praia, né? Alguém diz que eu conheço, né? Vamos tomar banho de praia. Banho de praia, irmão, só se você fosse rolar na areia, porque praia é a parte da areia, né? Mar é o mar. Então Jesus ficava, como de costume, ele subia num barco que estava à beira da praia, no mar, e ficava virado para a areia, onde a multidão se juntava para ouvir ele. E ele, como não tinha um som, não tinha um microfone, ele utilizava-se da ferramenta que ele tinha naquele momento. Até porque Jesus, sendo Deus, ele escolheu não utilizar-se de alguns atributos. Por exemplo, Jesus nunca utilizou, antes da ressurreição, o atributo de onipresença. Isso quer dizer que Jesus nunca se fez onipresente enquanto estava em forma corpórea humana. A Bíblia fala, tinha momento que ele estava num lugar, depois se levantava, ia para outro lugar, depois ele ia para outro lugar, e Deus, que é onipresente, está em todo que é lugar, amém ou não amém? Mas Jesus abriu mão por um tempo da sua onipresença para mostrar a nós que é possível fazermos algumas coisas sem dar desculpa. Prova é que ele disse: vocês farão coisas maiores do que eu. Ele estava naquele momento dizendo: do que eu, homem, porque do que eu, Deus, é impossível alguém fazer mais do que eu, amém ou não amém? Ele abriu mão muitas vezes da sua onisciência. Quando você diz isso, pastor? Claro, ele chega para o demônio aqui e diz assim: tem quantos aí? Como é teu nome? Quer dizer, como é teu nome? Eu pergunto: Deus não sabe o nome não? A Bíblia diz que antes que eu e você fosse formado, eu te conheci no ventre da tua mãe. Ele sabe tua cor, teu nome, tua identidade, teu CPF, teu endereço. Ele sabe quantas células e cabelos tem na tua cabeça. Sabe tudo. Só que Jesus, em forma corpórea, abriu mão decididamente para vencer em forma humana aquilo que era tido como impossibilidade. Amém ou não amém? Aí Jesus, na beira do mar, pregando, virado para a praia,
o vento vinha e levava a voz dele de forma que todos entendiam, mesmo sem um aparelho sonoro. Aí, depois que ele termina a mensagem, ele dá uma ordem, ele disse: passemos para o outro lado da margem. Só que no meio do caminho, Jesus aproveita, e isso mostra mais uma vez a sua humanidade, que não anula a sua divindade, e eu quero que você não fique com dúvida sobre isso. Diga assim: Jesus é 100% Deus. Jesus é 100% homem. Não é meio homem, meio Deus. Não é feito na época medieval, que tinha aquela ideia de que tinha um homem que era metade cavalo, metade homem, não é assim? Não, Jesus não é metade homem, metade, é 100% homem, 100% Deus. E a palavra diz lá em Timóteo que ele é, de fato, o texto fala que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Quem? Jesus Cristo, homem. Então, quando ele entra no barco e atravessa para o outro lado, a Bíblia diz que ele vai tirar um cochilo. E quando ele tira um cochilo, levante-se grande tempestade. Você vai ver isso no capítulo anterior a esse texto que a gente leu. E no meio da tempestade, Lene, a bronca fica pesada, porque os apóstolos se desesperam. E fica assim: poxa, ele está dormindo. E daqui a pouco as ondas começaram a vir por cima do barco, e eles desesperados vão lá e dizem: Jesus, não te se dá que nós morramos. Ou seja, o senhor não está preocupado que a gente morra, não é? O senhor não está vendo não a bronca? Quantas vezes a gente não faz: Senhor, tu não está vendo não? É a mulher, é o marido, está vendo não? É a porta fechada de emprego, não está vendo não? Todo mundo já um dia perguntou assim, mais ou menos: Senhor? E os apóstolos também fizeram isso. Jesus se levanta, vai lá para a pontinha, do barco e diz: mar, aquieta-te, vento, cala-te. E de imediato houve grande bonança. Só que a base, pastor, por que você está falando sobre esse texto? Tem nada a ver com o outro? Tem tudo a ver. Para que eu e você consiga entender a grandiosidade do amor de Deus por mim e por você, você tem que perceber que Jesus deixou o povo judeu, que estava lá onde ele estava, e atravessou para o outro lado da margem, pegou o barco e viajou para o outro lado, com um único intuito: de salvar um homem que ninguém dava valor, um homem que era endemoniado, que morava nas cavernas, no sepulcro, um homem que ninguém tinha relação com ele. Jesus estava lá do outro lado, mas ele sabia que valeria a pena arriscar, passar no meio do mar turbulento, para salvar uma alma que estava atormentada do outro lado. O primeiro homem gentil a ser alcançado por Jesus não era um homem gentil de gentileza, era um homem que não tinha nada de gentil. Na verdade, ele era gentil porque existem 3 tipos de povos. Diga assim: 3 tipos de povos. Povo judeu é um povo. Qual é outro povo? A igreja é um povo. Amém ou não amém? Quem aqui é povo de Deus? O povo judeu é um povo, a igreja é outro povo. E o gentil é qualquer povo que não seja judeu nem igreja. Você é gentil até ser igreja. Amém ou não amém? Então, aquele povo ali não era dos judeus, era outra região, era outro povoado, era conhecido entre uma das cidades, das 10 cidades mais influentes daquela região. E Jesus arrisca tudo por um homem. E aqui fica a mensagem: Jesus já arriscou tudo por você. Ele já pagou o preço que precisava para que você fosse alcançado pelo amor de Deus. Não tem mais sacrifício a ser feito. Eu fico meio complicado quando vejo uns irmãos dizendo assim: irmão, tem que sacrificar, né, irmão? Deus espera um sacrifício seu para te dar certa bênção. Eu digo: irmão, eu fico meio assim, porque a Bíblia diz que todas as bênçãos celestiais foram alcançadas pelo sacrifício de Jesus.
Eu fico meio assim quando... Sim, irmão, sacrificar hora, sacrificar tempo, mas conseguir coisas espirituais através de sacrifício. E foi parcelado o sacrifício que ele pagou? Irmão, nem tinha cartão de crédito naquela época. A Bíblia diz que ele rasgou a cédula de débito. O agiota, chamado Satanás, tinha uma cédula de débito na mão. Aquele que veio, pagou o preço, ele pegou e disse: eu paguei, o preço está aqui, mas eu vou rasgar. Eu não vou guardar aqui para mostrar ele, só eu paguei o preço para você. Não, eu paguei o preço, ele não deve mais nada. Se ele quiser me seguir, siga-me. Esse é o evangelho que eu conheço. Amém ou não amém? Aí Jesus chega na cidade, ou naquela região, naquele povoado de Gadara. E o nome dele não era Gadareno, o endemoniado de Gadara, quer dizer, o endemoniado que existia em Gadara. É mais ou menos assim: fulano, sim, o endemoniado de Vitória. Já viu? Então aquele homem era um endemoniado conhecido. Toda cidade tem um povo conhecido. Quem lembra de Manacapão? Eu lembro. Quem é Manacapão? Um doido, do bicão, que ficava, lembra? Que as mulheres corriam quilômetro dele. Toda cidade tem aquele bêbado famoso. Tem ou não tem? Aqui tem, do Triângulo. Zé Maria. Aquele homem era conhecido como o endemoniado daquela cidade. O endemoniado de Gadara. Era pesado ou não? Pesado, irmão. Porque o bebum, alguém ainda acha graça ainda, o bebum. O doidinho, o povo ainda tira onda. Mas o endemoniado, aquele homem, ele sofria muitos anos, muito tempo. Ele vivia isolado. E o texto fala que ele vivia longe da família. Tanto que Jesus falou: volte para sua casa, volte para sua família. Nem a família suportava mais ele. Ninguém dava mais nada por ele. E mesmo que amasse, não conseguia ficar perto dele, porque ele habitava distante de si. Não era do povo. Ele não estava em si. Ele estava endemoniado. Tem gente que não é endemoniado, mas é complicado. Tem gente que não é complicado, mas é endemoniado. Tem gente que em vez de ajudar, parece que piora. Então, grave bem esta mensagem: demônio só traz coisas ruins. Se alguma coisa que você se envolve é similar, tem algo parecido com algo demoníaco, retire da sua vida. Corra à distância. Bota para fora. Eu não vou dizer o quê, qualquer coisa que você acha: rapaz, eu acho que isso aqui é do cão. Você acha? Mesmo que não seja, só porque você acha, caia fora. Amém ou não amém? Porque com o diabo não se brinca, irmão. Aquele homem, ele era temido. A Bíblia diz que ele, com os braços, ele despedaçava correntes. Ele quebrava correntes. Correntes físicas. Porque o mesmo que dava poder àquele homem para quebrar corrente física, era o mesmo que colocava correntes espirituais na sua alma. Quando eu li isso, quando eu cheguei em casa agora à tarde, que eu fui meditar, que eu li, o texto fala que ele andava pela cidade gritando. Irmão, não era um grito de fazer medo, era um grito de dor, era um grito de desespero. Era aquele homem saindo como louco, desesperado na cidade, gritando. Imagina uma voz tenebrosa gritando, e ele gritando por dentro do cemitério. Quando ele saía, quem ficava perto? E o pior é que ele gritava e pegava as pedras pontiagudas e ficava jogando no seu corpo, no rosto, no braço. E quando eu vejo pessoas rasgando o braço, pedindo a morte, o texto deixa claro que o mesmo que queria matar aquele homem rasgando o seu corpo com pedra, é o mesmo Satanás que hoje quer destruir vidas, se jogando na ponte e rasgando os pulsos. Aquele homem gritava. Só que Jesus não mede esforços para transformar a vida de alguém. Foi lá para o outro lado. E quando ele chega lá, ele não foi procurar não, porque a presença de Jesus constrange crente e demônio, anjo e demônio. Quando ele chegou,
A Bíblia diz que o demônio pegou aquele homem e o homem veio correndo até Jesus. Numa tradução mais erudita, porque o texto fala aqui que ele se curvou aos pés de Jesus, mas numa tradução mais antiga, mas fiel ao que de fato está lá escrito, diz que que o homem caiu aos seus pés. É diferente se curvar e cair, amém ou não amém? O homem caiu fisicamente, porque espiritualmente só foi revelação aquilo ali, só foi uma repetição de algo espiritual. Ele caiu fisicamente porque ele já estava caído espiritualmente diante de Deus. E o texto fala que quando ele caiu, ele começou a clamar. Agora, foi o homem ou foi o demônio? A Bíblia diz, os demônios. Não foi o homem que clamou. E aqui eu quero trazer para vocês algo que saltou para mim assim quando eu vi. O que, pastor? Diga assim comigo: 3 pedidos e uma recusa. Não entendi, pastor. O texto fala que o demônio falou com Jesus, e quando chegou disse: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Talvez você não entenda isso, mas um judeu, quando escuta isso, diz: rapaz, tem algo estranho aqui. Porque essa expressão foi usada várias vezes no Velho Testamento. Deus Altíssimo era usado pelas pessoas que não eram judeus para atribuir algo ao Deus dos judeus, ao Deus verdadeiro, do Deus Criador do céu e da terra. Ele é conhecido como Deus Altíssimo. Aí vem o demônio e diz: ei Jesus, você eu sei que é filho do Deus Altíssimo. No chão, olha para ele e diz assim: tem misericórdia. Olha para isso. Tem gente que é tão arrogante que não pede misericórdia, e tem demônio pedindo. Não sei quem está pior. Eu gosto de dizer que tem gente que o demônio sai dele, e tem gente que a pessoa entra no demônio. Já viu? Tem gente que é endemoniado, tem gente que é humanizado, tem demônio que é humanizado, aqueles humanos caídos, que o demônio entra assim, o demônio faz: vai para lá, o cara diz: não, eu sou ruim, eu vou entrar em você. E ele ainda é soberbo: eu sou assim mesmo. E pior, alguns é crente. Falar de fora é fácil, né? Falar de casa. Falar da gente, né? E o demônio disse: tem misericórdia, faz isso não me atormenta. Imagina Jesus atormentando. Quem aqui já ficou com medo de Jesus? Jesus está me atormentando. Não, a gente tem medo. Eu, quando era criança, eu me lembro, eu tinha infelicidade de ir dormir até hoje, altas horas, assistindo as coisas. E naquela época, eu criança, ia assistir Fred Krueger. Lembra de Fred Krueger? A mão, todo queimado ele era. Mas, irmão, eu não sei porque eu fazia isso, porque eu assistia num dia e me arrependia logo depois. Porque era fechar o olho, eu via Fred Krueger. E de manhã para ir no banheiro, de madrugada para ir no banheiro, eu ficava em pé na cama, eu e Thalitinha. Ficava em pé na cama, pegava a carreira e pulava bem longe do pé da cama, com medo de que a mão dele pegasse meus pés. Um inferno, irmão. Uma tribulação. Eu nunca tive medo de Jesus. Eu não estou falando temor, eu estou falando medo. Sabe como é? Pavor. Como inimigo, como se fosse fazer mal. Mas do diabo, de Fred Krueger, Sexta-feira 13, It, o palhaço, eu morri de medo. Eu vi o demônio dizendo assim: não me atormente, porque viesse me atormentar. Em outro texto fala: antes do tempo. Como quem diz assim: eu sei que não ia chegar a hora ainda não. O Senhor veio antes, foi? Porque ele sabe, o diabo sabe, irmão. Eu quero que você saiba que você é imaturo, você às vezes é ignorante, eu e você somos às vezes inocentes. O diabo não. O diabo conhece a Escritura muito mais do que eu e você. Ele sabe que o fim dele é debaixo dos pés de Jesus. Só que você não sabe, ele tira onda. Ele tira onda. Aí o diabo fez o primeiro pedido. Lembra que eu falei? 3 pedidos e uma recusa. O diabo dentro daquele homem
Diz assim: não nos atormente, por favor, não nos lance para longe dessa região. Engraçado, Jesus não se preocupou não. Eu consigo ver a cena, Jesus. Como é teu nome mesmo? Imagina, um demônio lá, cara todo sangrando, de cima a baixo. Jesus bem tranquilo disse: como é teu nome? Aí ele traz aí o demônio, ó, aprenda com o demônio, irmão. O demônio deu revelação. Ele disse: meu nome é Legião, porque somos muito. Olha, ele ensinando a você e a mim aqui, ó. O exército romano tinha 2 tipos de legiões normalmente: legião com 3.000 soldados, legião com 6.000 soldados. No pior das hipóteses, tinha mais ou menos 3.000 demônios dentro daquele homem. Só que muita gente pensa que é só um demônio pode destruir tudo. Imagina 3.000 dentro de um. Eu me lembro que quando eu novo na fé, eu tinha uma loja de roupa ali na frente de Marco Passarinho. Acho que todo mundo conhece, na Rua Imperial. Eu desci do carro uma vez, aí tinha uma mulher no telefone, no orelhão. Muitos nem sabem o que é isso mais hoje, né, orelhão? No orelhão, eu parei o carro. Quando eu desci do carro, a mulher virou assim e disse: você não é daquela igreja ali, da subida da Silva Jardim, da igreja anglicana? Quando eu me converti na época, era lá. E disse: você não é daquela igreja ali? Eu disse: sou. Você não é da igreja que a irmã Cláudia faz parte? Eu disse: sim. Você pode dar o número do telefone dela? Eu disse: não lhe conheço, vou dar o número do telefone para pessoa que eu não conheço. Aí a cara dela aterrorizada estava. Daqui a pouco misturou com um choro. Eu disse: eu posso lhe ajudar? Ela disse: não, só Deus pode me ajudar. Eu disse: então eu posso, porque Deus está aqui, vamos ali. Ela começou a chorar no meio da rua. Aí eu peguei ela, levei para dentro da loja, fechei a porta da loja. Ela deve ser minha mãe. Sentei ela a loja tinha uns troncos de um banquinho. Foi na criatividade, não tinha dinheiro. Quem não tem dinheiro usa a criatividade, né? Os banquinhos eram uns troncos de pé de coco que eu cortei, botei uma almofadinha em cima. Aí ela sentou, e eu, imaturo, novinho na fé, tinha acabado de ler um livro, A Isca de Satanás. Alguém já leu, eu acho, esse livro, né? A Isca de Satanás. E eu estava novinho ali, Deus preparando, porque Deus prepara a gente para as situações, amém ou não amém? Pode ser que agora você está ouvindo isso, você vai cair uma dessa também. Prepara, vaso. Aí, quando ela começou a chorar, aí eu posso orar por você? Elas podem. Eu dobrei o joelho na frente dela, fechei o olho, peguei a mão dela assim e disse: meu Jesus. Quando eu disse meu Jesus, Jesus, a minha mão foi assim, a mão. Ela começou a entronchar a minha mão. Aí eu abri um olho só. Foi. Quando entronchou, eu disse: oxente. Quando eu vi, irmão, a mulher, ela estava, o olho não é branco, estava uma pupila bem grandona, toda preta, assim, ó, petrificado, parecia uma carambola no olho. Carambola não, jabuticaba, parecia uma jabuticaba, pá. Eu disse: oxe, que negócio é esse? Aí quando eu falei, aí eu vi, na hora eu tive discernimento, né, que era do cão aquilo ali. Eu disse: em nome de Jesus, sai dela. Irmão, quando eu disse isso, saiu, foi, se jogou no chão como uma serpente de costa, e começou no chão assim, ó, andar de costa no chão. Irmão, é brincadeira não. Brinca de ser crente. Brinca de não ser também, para tu ver o negócio, que é pior que não é. Aí começou a andar aqui, era desse tamanho assim, começou a andar feito uma cobra no chão, o Prio. Aí eu disse: sai em nome de Jesus. Eu me joguei em cima. Aí quando saiu, ela fez: o que houve? Eu disse: oxe, é o capeta, é o diabo, é o cão. Eu dei tudo que era nome.
Minha filha, o que foi que houve? Essa eu não sei, eu estou no chão, o que foi que houve? Como é teu nome? Eu disse, igual a Jesus, como é teu nome? Quando eu disse, como é teu nome, o demônio de novo. Aí ela gritou assim, ela não, o demônio gritou com a voz de homem, grave, na boca da mulher, disse assim, ele é meu, Anderson é meu, a família é minha. Começou a falar tudo isso assim. Eu disse, não, era até agora é tudinho de Jesus, sai agora em nome de Jesus. Mais ou menos assim, aí saiu. Só que sair e voltar. Eu, inocente, irmão, imaturo, eu pensava que era o demônio que ia e vinha. Eu dizia, eu estou sem poder nesse negócio. Eu tenho que orar mais. Afinal das contas, naquele dia saiu, mas foi um vai e vem danado. Suor, molhou tudo. Foi. Rapaz, irmã, que negócio é esse? Aí eu peguei a irmã, levei para casa daquela outra que ela tinha chamado, lembra? Disse, bora lá, pelo amor de Deus. Botei ela no carro e aqui, nada de fechar meu olho, olhando para ela, assim, bora. E a gente foi, eu novinho na fé, irmão, novinho, dia de crente, pouco dia de crente. Quando chegou lá, eu disse, é contigo essa agora, irmã, veja esse negócio aí. Mas eu não entendia que na verdade era uma legião de demônios, eram muitos demônios que estavam naquela mulher. E aquela mulher se envolveu com espiritismo, mesa branca, mesa preta, mesa roxa, tudo que é mesa. Macumba. Tem nada não. Todo domingo estava na igreja, viu? Todo domingo estava na igreja, mas quando pensava que não. Aí Jesus chegou, o demônio, a legião, disse, é legião meu nome, por favor, por obséquio, por gentileza, o senhor podia, por misericórdia, não me mandar para o quinto dos infernos. Olha, está vendo ali, ó, tem uns porquinhos ali, ó, na montanha, me manda para aqueles porcos, por favor, você é tão bonzinho. Interessante, sabe o que foi? Jesus permitiu. O que me deixou intrigado foi isso. Mas Jesus, essa era a hora de dizer, Hadouken, destruiu o cabo ali, pá, o cabo tudo ali. Era hora de pisar na cabeça e dizer assim, eu pisei. Mas não, Jesus não é a gente não, irmão. Jesus olhou para o capeta, para o demônio e disse, vai. E foi, a Bíblia diz que os 2.000 porcos deram uma carreira e se jogaram no abismo, morreram todos eles afogados. Imagina a cena, 2.000 porcos boiando no mar. Ali é uma revelação do que de fato o diabo quer fazer com a minha e com a tua vida. Ele quer destruir, ele quer matar a tua vida, ele quer acabar com a tua família, ele quer acabar com a tua história. A primeira oportunidade que ele teve, porque ele não conseguiu concluir a obra na vida do homem, mas os porcos estavam vulneráveis, morreu 2.000 de uma vez só. Se Jesus não chegasse a tempo, aquele homem também teria morrido. Mas eu quero que você saiba, Jesus chegou hoje na sua vida, tem jeito para a tua história. Primeiro pedido, quem pediu foi o diabo. Jesus disse, vai. Só que quando aconteceu aquilo, foi um rebuliço na cidade. Os homens que eram donos dos porcos, deram uma carreira para longe com medo de Jesus, foram embora. Mas quando chegaram lá, contaram as histórias todinhas e vieram ver o que aconteceu junto com os outros. Quando chegaram, viram os porcos boiando, viram tudo, só que pior, viram Jesus lá ainda. E quando viram Jesus, em vez de fazer o que se espera que se faça quando se encontra o Salvador da terra, o Salvador do homem, o Salvador do mundo, o Criador de tudo, sabe o que eles fizeram? Se juntaram, foram lá e disseram, ei, Jesus. E estava lá Jesus sentado e o homem ex-endemoniado, porque irmão, não se preocupe, você pode, existe ex-puta, existe. Ex-homossexual, ex-traficante, ex-viciado, ex-ladrão, ex-mentiroso. Existe ex-endemoniado, mas eis que quando Jesus chega, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Não tenha vergonha de dizer quem você era, se você era. Não tenha vergonha de contar a tua história, se Jesus chegou e fez uma história mais bonita depois. Tenha vergonha de permanecer no lixo, como vivia antes. Aí, Jesus chegou, sentou lá,
batendo um papo com o cabo aqui, dando as instruções só, assim. A Bíblia não se apega a detalhe, só conta que o cabo estava lá, do lado de Jesus, e a Bíblia diz, vestido, sentado, ouvindo Jesus. Vestido, fala de novo tipo de comportamento, fala de controle, porque ele não segurava nada. Sentado, fala de ser manso e humilde, calmo, ouvinte, aquele que agora tem um Senhor, que agora tem domínio próprio, aquele que tem Deus na vida, tem todo o sentido ali. E de repente, os homens chegam e dizem, quero falar com o Senhor. Venha. Vá-se embora, vá. Irmão, vê que pedido. O diabo disse, não mande eu embora não. Os homens disseram, Jesus, vá-se embora. O que me chama a atenção é que o primeiro pedido, o dos demônios, Jesus atendeu e disse, está certo, vá para os porcos. O segundo pedido, o dos homens, Jesus atendeu. A Bíblia diz que ele foi embora. Aí me vem na mente, meu Deus, quantas vezes pessoas estão mandando Jesus embora, mas querendo que a bênção fique. Quantas vezes as nossas atitudes estão mandando o Senhor ir embora. E eu quero lhe dizer, há um grande risco dele ouvir o teu pedido e ir embora. Há uma grande chance de ele que ouviu o demônio, ouvir você também e ir embora. Porque ele diz, eis que eu estou à porta e eu bato. Eu bato na porta, eu não arrombo a porta. Há um grande risco do seu pedido, ou o que você está pedindo, Deus conceder. Porque você não quer estar junto da sua presença, porque você não quer se submeter à vontade dEle. É possível que aquilo que você tem tanto pedido, sabendo que não é a vontade de Deus, Ele conceda, Ele permita, como Ele permitiu que os porcos fossem cheios de demônio. A pergunta é, o que você tem pedido a Deus? A Bíblia diz, vocês pedem e muitas vezes não recebem porque pedem mal. Mas a Bíblia mostra que tem gente que pede mal e está recebendo conforme pediu. Vá-se embora. Me deixe em paz. Amém ou não amém? Só que não termina por aí. O texto fala que o primeiro pedido foi atendido, foi dos demônios. O segundo pedido foi atendido, foi dos incrédulos. Dos que não queriam, não é nem incrédulo, que eles criam, tanto que eles temeram. Eles foram ímpios. E há uma diferença entre incrédulo e ímpio. Incrédulo, aquele que não tem a crença, aquele que não crê. De não ter, incrédulo, não tem. Ímpio, aquele que até acredita, mas decide fazer as coisas erradas por impiedade. E tem muito crente ímpio. E tem muito ateu que não é ímpio, é incrédulo. Amém ou não amém? Cuidado, vaso. Vigia, vaza. Vasilha também, os pequenininhos. Vazia. Vigia, para tu não ser nem incrédulo nem ímpio. Amém ou não amém? Só que aí vem o final da história. Aquele homem foi liberto, foi transformado. Já trocou de roupa, já estava calmo, penteado, todo arrumadinho, cheio de casa, eu acho, né? Tirado os negocinhos, aquela coisa todinha, cheiroso, bonito. Eu imagino qual foi a hora que ele fez isso. Eu acho que ele deu uma carreira. Espera aí, Jesus, foi lá, pegou a roupa todinha. Eu quero ficar junto do Senhor, porque a Bíblia diz que ele já estava arrumado. Vê que negócio. Só que aí vem o terceiro pedido, diga assim, o terceiro pedido. Terceiro pedido, a Bíblia diz que quando Jesus, porque Jesus foi lá com um propósito. Jesus não faz nada sem propósito. A Bíblia diz, aquilo que eu faço hoje, você não entende, mas vai entender amanhã. Naquele dia, os apóstolos não entendiam porque ele tinha que ir lá na Gadara, porque ele tinha que atravessar o mar, porque quando ele viu as ondas se levantarem, ele não disse, bora voltar para cá. Não entendiam. Mas eu disse, a gente vai, porque eu só trabalho por propósito. Eu não faço nada por acaso, eu faço sabendo no final. Eu faço, como disse o pastor, intencionalmente. Eu tenho uma atitude intencional. Eu faço esperando que aconteça isso. E quando ele chegou lá, que foi esse rebuliço naquela região, sabe o que aconteceu? O texto fala que aquele homem fez o terceiro pedido. Primeiro pedido dos demônios, aceito. Segundo pedido, dos ímpios,
aceito. Terceiro pedido de um crente: Senhor, deixa eu ir contigo. Ele disse: não. Irmão, quantas vezes a gente pede uma coisa boa e recebe o não? Quantas vezes a gente, com a intenção boa, faz um pedido a Deus de algo que na nossa mente é algo bom, é algo que vai agradar a Deus, porque se agrada a Deus, Ele vai querer fazer, amém ou não amém? Não, amém. Porque aquele homem pediu algo que, a nosso entender, agrada a Deus. Seguir Jesus foi uma das coisas que ele exigiu para ser crente. Negue-se a si mesmo e me siga. Só que naquele caso havia um propósito. Ele disse: Senhor, eu estou pronto para te seguir. Deixa eu te seguir. Deixa eu subir neste barco. Eu não importo o que eu vou fazer, onde eu vou trabalhar. Eu só quero te seguir. Jesus disse: para você eu tenho algo maior. Volta para a tua casa e anuncia os milagres que eu fiz na tua vida. Oh, glória a Deus. Volta para a tua família, volta para aqueles que não te recebiam mais, volta para a tua cidade e começa a pregar, porque você entregou, você se encontrou comigo hoje, eu mudei a sua história hoje, e hoje mesmo você já pode anunciar que Deus é a salvação do mundo. Hoje mesmo você pode dizer: existe salvação para a tua vida. Se Ele me salvou, Ele salva você também. Ele não disse: vai fazer um curso de teologia, se prepare, leia a Bíblia toda, domine o aramaico, o hebraico, e depois vai vir um grego aí, presta atenção também, vai fazer um curso de espiritualidade, de possessão demoníaca, vai fazer. Não, ele disse: volte para a sua casa e anuncie as maravilhas que o Senhor fez na tua vida. Irmão, você pode pregar hoje, dizer assim: eu não sei falar não, só sei que Jesus é bom e ama nós. É nós ou não é? Ele ama nós. Venha a nós, ou seja, é nós na terra, amém ou não amém? Venha a nós, é por aí o caminho. O caminho é saber que Jesus faz bem feito a parte dele, e você está disposto a parar de clamar de terror, mas clamar em amor. Está disposto a parar de gritar de dor, mas gritar de alegria, dizendo: Jesus é a minha salvação, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está aqui, está no texto. Está no texto. James, vem louvar. Está no texto. A mensagem é clara. Existem 3 pedidos, existe. Só que na verdade agora, eu falando, eu descobri que houve um 4, que não é um pedido, é uma ordem. Dos 3 pedidos, 2 foram aprovados, batido martelo, carimbados. Valeu, pode seguir, seja feita a tua vontade. O terceiro pedido foi do crente: Jesus, deixa. Jesus disse: não, seja feita a minha vontade na tua vida. É melhor a vontade de Jesus do que a tua, vaso. Ainda que você não entenda agora, é melhor a vontade de Jesus. Oh, glória a Deus. Jesus é bom. Fica de pé. Jesus é bom. Jesus é bom.